Agora a gente vai começar, né, o nosso assunto aqui do direito das mulheres. Peço que vocês já, por favor, produção, coloca aí na tela os nossos zap, que é o 71999860008. Você que está em casa já pode começar a mandar o seu recado, tirar suas dúvidas e esclarecer, porque é um assunto de extrema importância, tá? Porque a gente vai falar agora sobre o direito das mulheres. E para a gente conversar, né, sobre essa pauta, a gente trouxe o advogado e também professor universitário Gilberto Batista, que vai nos ajudar a conscientizar e trazer mais luz para esse tema. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado aí por ter Alex. aceito o nosso convite. Eu já queria começar, professor, falando aí que existem leis que são específicas para as mulheres, não é isso? Já existem essas leis próprias. Sim. É importante falar, principalmente hoje, no Dia Internacional da Mulher, na verdade, como estamos falando da Semana Internacional da Mulher, que o Brasil teve uma evolução na legislação, principalmente na legislação que envolve a proteção da mulher. Embora essas leis são importantes, também temos que fazer uma crítica e temos que dizer que essa proteção é recente. Até porque só começa na década de 40, então a primeira legislação que abordou justamente sobre isso, sobre o direito de voto da mulher, a mulher poder votar e ser votada, é somente na década de 40. Então, embora seja uma lei importante e de lá para cá tivemos uma evolução, temos que falar que do ponto de vista histórico ainda é recente. Mas hoje temos diversas legislações que podemos também abordar sobre esse tema. Um marco importante é a nossa Constituição de 1988, que acaba trazendo realmente a questão da igualdade entre gênero, igualdade entre homens e mulheres. Inclusive, termina hoje o prazo que foi dado pelo governo federal para que as empresas com mais de 100 funcionários pudessem dar dados, informações sobre diferença salarial entre homens e mulheres que trabalham na mesma função, na mesma atividade. Então, esse prazo termina hoje para que essas empresas possam fazer isso. Temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, que é uma lei extremamente importante para a proteção da mulher. Recentemente, agora, temos outras leis que abordam sobre a proteção da mulher, inclusive o direito da mulher de ter um acompanhante no momento do parto ou ter um acompanhante no momento de qualquer procedimento médico, uma vez que, além da vulnerabilidade que ela está nessa situação, muitos casos os hospitais não permitiam que ela tivesse esse acompanhante. Então, da década de 40 para cá, tivemos diversas evoluções, ainda precisamos evoluir muito, ainda precisamos mudar muito em relação a isso. É isso. Professor, me diz uma coisa. Você estava comentando aqui que termina hoje, né, o prazo para as empresas divulgarem aí as diferenças salariais. A gente sabe, né, que através de dados foi comprovado que mulheres que exercem as mesmas funções que homens, né, elas recebem até 20% a menos, mesmo exercendo a mesma carga horária, o mesmo ofício ali do homem. Como é que vai ser a partir de agora? Como é que essa lei vai vigorar? Como é que essa lei vai proteger a classe aí feminina? Temos que lembrar que, além dessa atividade laborativa, a mulher, em muitos casos, tem aquilo que chamamos de dupla jornada, porque além da jornada no trabalho, ela ainda tem a jornada em casa, no cuidado do filho, em outras atividades. Então, infelizmente, dentro da sociedade ainda ocorre isso, que a mulher precisa exercer uma dupla, uma tripla jornada. E como costumamos dizer, o papel do homem não é o papel de ajudar, porque ajudar é como se fosse uma obrigação da mulher, a função da mulher. Ali é uma ideia de dividir mesmo, de compartilhar as atividades. Então, além dessa jornada laborativa na empresa, a mulher ainda tem uma dupla jornada em casa, mas o decreto do governo, e buscando, lógico, regulamentar e, principalmente, evitar que existam distorções dentro da relação salarial entre homem e mulher. Temos que lembrar que isso já é também diretrizes internacionais, a ONU já estabelece isso, a Declaração Universal dos Direitos do Homem já estabelece isso, e o governo federal tenta justamente diminuir essa distância salarial que existe entre homem e mulher,
principalmente exercendo as mesmas atividades. Então, o decreto busca justamente isso e essas informações prestadas por essas empresas são importantes principalmente para a construção de políticas públicas a partir daí. Como é que o Estado vai agir, quais as legislações que vão ser criadas, as políticas públicas que vão ser criadas, e isso é importante, esses dados. Né? Exatamente. Assistindo a essas mulheres. Então, ó, você que está acompanhando aí nosso programa, você já pode mandar sua pergunta através do nosso Zap, mais uma vez, coloco na tela, por favor, produção, é o 71 999860008. Daqui a pouco agora a gente vai voltar aqui com o nosso professor, advogado, que a gente está aqui, professor, com algumas perguntas. Eu quero logo lembrar para você que está aí, tá? O nosso Zap, que é o 71998660008, 99860008. E a gente está aqui com a pergunta, tá? Uma delas é a seguinte: doutor, como a lei aborda questões de assédio sexual no ambiente de trabalho e em espaços públicos? Pronto. É importante dizer que aí pode ir tanto pelo viés, se for no ambiente de trabalho, pela lei trabalhista, uma vez que estamos falando aí de um assédio sexual que também implica em relações trabalhistas, mas se for, podemos abordar também no ambiente público, no espaço público. E aí temos que dizer algo que surgiu, que foi muito importante, que foi a lei da importunação sexual. Teve um caso que ocorreu em São Paulo, que teve uma repercussão nacional e até aquele momento não existia uma legislação, não existia proteção à mulher. Então, mais uma vez falando dessa importância da evolução da lei, somente em 2018 passamos a ter uma legislação que abordasse sobre tipificasse, criminalizasse mesmo a conduta da importunação sexual. Então, diversas condutas que antes eram vistas como contravenção penal ou não tinha tipificação, não era vista como crime, a partir de 2018 passou a ser visto como importunação sexual. Então, muitas dessas cantadas que se dão, muitas dessas atitudes ou ações que extrapolam o limite da razoabilidade, hoje a gente já pode, a mulher já tem essa proteção que envolve a questão da importunação sexual. E se for no ambiente de trabalho, além da relação que envolve o crime, que envolve a tipificação da importunação sexual, ainda temos a relação da proteção das leis trabalhistas, que nesse caso a mulher pode buscar uma indenização da relação de trabalho. Temos também a relação que envolve e se discute o assédio que ocorre nessa relação de trabalho, se dá somente entre o superior hierárquico ou se dá na relação horizontal. O que seria na relação horizontal? Seria na relação entre colegas de trabalho. Então, a legislação trabalhista já se discute isso também, a possibilidade de horizontalmente, ou seja, entre colegas de trabalho, se discutir também o assédio. Certo, bacana. A gente tá com muitas perguntas em relação, né, a essa questão. E essa pergunta aqui, né, quais são os procedimentos legais para denunciar os casos de discriminação de gênero? Pronto. Aqui temos que analisar se é uma relação de discriminação de gênero na relação de trabalho. Aí, neste caso, como envolve uma relação empregatícia, teria que ser na Justiça do Trabalho ou no Ministério Público do Trabalho. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem uma ação efetiva em relação a isso, essa discriminação de gênero, sendo na relação de trabalho. Não sendo na relação de trabalho, e aí sendo em outras relações dentro da sociedade, que infelizmente ainda ocorre e é comum, como o Alex muito bem colocou aqui, hoje o Dia da Mulher, embora também seja visto como, historicamente, as pessoas comemorem, mas é um dia de luta, é um dia político, então é importante estabelecer isso, é importante falar sobre isso, sobre a luta política da mulher nesse sentido, até porque diariamente ainda há casos que envolvem essa discriminação de gênero. Então, existem órgãos que já têm atuação nesse caso, como eu falei. Sendo uma relação de trabalho, pode-se procurar a Justiça do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho. Fora dessa relação, a Defensoria Pública atua na busca para eliminar essas relações de gênero. O próprio Ministério Público tem uma atuação bastante forte nisso.
Inclusive, se for em órgãos públicos ou se for em outras relações, cabe ao Ministério Público também, até porque tanto a Defensoria como o Ministério Público dizemos que eles cabem à proteção dos chamados direitos coletivos e direitos difusos. E o direito da mulher entra nessa relação. Então, caberia aí tanto ao Ministério Público estadual ou à Defensoria Pública a atuação nesses casos, assim como existem os coletivos de mulheres, que isso é importante, é extremamente importante, essa luta coletiva e esses órgãos, ONGs, associações que buscam justamente isso. Pronto. Lembrando mais uma vez que você que está aí acompanhando o nosso programa, você pode ligar, né? Minto, P2, você pode mandar a sua mensagem. A gente está hoje debatendo aí os direitos das mulheres, tá? E o nosso zap é o 71999860008.